Olá pessoal, Thiago Xavier na área e no vídeo de hoje falaremos sobre o seguinte tema: Top 10 países mais ricos do mundo. Bem provável que na sua cabeça o primeiro país que venha seja os Estados Unidos. E se eu te disser que ele não está nem entre os 10 primeiros? Então assista até o final desse vídeo e você irá se surpreender com os países que estão nessa lista. Em 10º lugar, Hong Kong. Um dos tigres asiáticos, Hong Kong tem sua economia voltada para o setor financeiro por ser um paraíso fiscal. Além disso, o país tem uma localização privilegiada, bem próximo a países como Japão, Índia e Coreia do Sul, o que facilita o comércio entre ambos países. A região foi colônia britânica por um século e meio, sendo devolvida à China apenas em 1997. Hong Kong é um dos países ou regiões mais povoados do mundo, com mais de 7,4 milhões de habitantes. Isso representa um número impressionante de 6.200 pessoas por quilômetro quadrado. É principalmente por esse motivo que Hong Kong tem uma média de fecundidade muito menor do que a global, de 0,94 filho por mulher. O seu PIB per capita anual é de 54.867 euros. Em nono lugar, Kuwait. Esse pequeno país da Península Árabe se destaca por suas reservas de petróleo, sendo ela a principal renda do país. Cerca de 8% das reservas de petróleo do mundo está situada no seu território. A temperatura durante o verão, junho e setembro, pode facilmente ultrapassar os 50 graus Celsius, tornando um lugar quase impossível para os seres humanos sobreviverem ao ar livre durante a maior parte dos dias e noites da estação. O Kuwait tem muitos rios, então eles dependem fortemente da dessalinização de água como fonte primária de água doce. Existe atualmente mais de 6 usinas de dessalinização e o país foi o primeiro do mundo a usar essa forma para fornecer água para o uso doméstico em grande escala. O seu PIB per capita anual é de 56.687 euros. Em 8º lugar, Emirados Árabes Unidos. O país também se destaca pelas suas reservas de petróleo, e é lá que a famosa cidade de Dubai está situada. Cada emirado é composto por cidades. Os Emirados Árabes são considerados uma monarquia absoluta, mas com unidades administrativas autônomas. Os Emirados Árabes têm a maior reserva de gás natural e a 6ª maior reserva de petróleo do mundo e possui uma das mais desenvolvidas economias do Oriente Médio. O país também é bastante conhecido pela infraestrutura de alto nível, onde Dubai é o grande destaque. O seu PIB per capita anual é de 58.378 euros. Em 7º lugar, Noruega. O famoso país nórdico, conhecido também pelo alto nível de qualidade de vida do seu povo, também está bem colocado nesta lista entre os países mais ricos. Os mais altos impostos do mundo. Um simples maço de cigarro na Noruega custa cerca de R$40. Uma cerveja long neck, uns 30. O aluguel de um apartamento de um quarto pequeno, uns 7.000. O passe de transporte para uma semana, que permite usar o bonde azul, o ônibus ou metrô em Oslo, custa cerca de R$80. Lá é a terra dos vikings, bem explicada na série Vikings, que está sim na Netflix. A Noruega é considerada um dos países mais ateus do mundo. Pesquisas de institutos europeus vão além e mostram análises que provam que países ateus seriam mais pacíficos, mas na Noruega existe um valor que está acima de tudo e isso é muito forte: a confiança. A vida não funciona entre os noruegueses na base da desconfiança, e sim na confiança e na palavra. A economia do país é equilibrada e, além das suas ricas reservas de petróleo, o país também é referência em indústrias, pesca e agricultura. O seu PIB per capita anual é de 58.378 euros. Em 6º lugar, Brunei. Pequeno reino islâmico banhado por grandes reservas de petróleo e gás natural. Brunei quase não aparece nos noticiários. A última grande repercussão internacional sobre o país foi por conta de uma lei controversa. Em 2019, Brunei iria aprovar uma lei que punia a homossexualidade com apedrejamento. Com a crítica internacional, a lei foi deixada de lado.
No entanto, a homossexualidade ainda é crime no país e é passível de até 10 anos de prisão. Seu PIB per capita anual é de 62.972 euros. Em quinto lugar, Irlanda. País natal do polêmico lutador Conor McGregor, a Irlanda é um paraíso fiscal no continente europeu. Tendo a economia voltada para serviços e agricultura, consegue uma ótima colocação aqui no nosso ranking. A Irlanda não é um país muito ensolarado, tanto que a maior temperatura já registrada por lá foi de 33 graus Celsius, o que comparado com o Brasil é uma temperatura bem normal no nosso verão. A Irlanda está entre os países que mais consomem cerveja do mundo. A paixão pela bebida é muito antiga. A Guinness, a cerveja islandesa mais conhecida, surgiu em 1759 e desde então se tornou símbolo do país. Conhece algum amigo que se acostumaria fácil morar lá? Marque ele aí nos comentários. O PIB da Irlanda anual é de 67.953 euros. Em quarto lugar, Singapura. Lar de vários bilionários, inclusive o brasileiro cofundador do Facebook, Eduardo Saverin. Singapura se destaca pelo seu setor financeiro de excelência e uma boa localização no continente asiático. Em Singapura, vender gomas de mascar, alimentar pombos e não acionar a descarga dos vasos sanitários de banheiros públicos após o uso são ações consideradas como crimes e os infratores que forem pegos podem ser punidos com multas para lá de pesadas. Outras coisas que são banidas por lá, de qualquer forma: pornografia, perambular pela casa nu, cuspir na rua, grafitar muros e paredes, consumir drogas, inclusive antes de entrar no país, relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo e até, em 2007, até o sexo oral era proibido. O tráfico e posse de drogas pode ser punido com a pena de morte. Leis bem rígidas, hein, galera? Até o momento parece ser um dos países com as leis mais absurdas a ser seguidas. O seu PIB per capita anual é de 87.334 euros. Em terceiro lugar, Luxemburgo. O pequeno país europeu se destaca muito pelo setor financeiro, indústrias e turismo. Sua excelente localização também ajuda muito, ficando no centro do leste europeu, próximo à Alemanha, França e Suíça. Luxemburgo é uma monarquia constitucional parlamentar regida por um grão-duque e governada pelo primeiro-ministro e um parlamento. É o único grão-ducado do mundo. É também difícil de acreditar, mas o salário mínimo em Luxemburgo é de aproximadamente 1.800 euros, mais de 10.400 reais em valores de 2022. Seu PIB per capita anual é de 94.274 euros. Em segundo lugar, Macau. País asiático riquíssimo, muito graças ao comércio abrangente e a um porto de livre acesso, totalmente gratuito para incentivar a circulação de mercadorias. Em Macau, a religião é algo de muita liberdade e um assunto tratado com grande respeito. Na religião budista, praticada pela maioria da sociedade de Macau, existe uma certa mistura na crença. Como dito antes, o foco principal de Macau em sua economia é a cultura e o turismo. Isso se deve ao fato de que os jogos de azar são liberados na região, sendo o único local na China a ser legalizado. Existe cerca de 30 cassinos atualmente e todos com uma arquitetura e iluminação impecável. Não é à toa que é conhecida por ser a Las Vegas Oriental. Eles correspondem a 90% da economia e são responsáveis por 75% dos empregos para os moradores da região, fazendo com que seja investido cada vez mais dinheiro para a construção de novos gigantes cassinos. Seu PIB é de 104.143 euros. Em primeiríssimo lugar, Catar. País sede da próxima Copa do Mundo 2022, esse país islâmico possui uma enorme reserva de petróleo que é o carro-chefe da sua economia. Um dos principais atrativos de uma viagem para o Catar é admirar a natureza e a geografia inigualáveis do país, que fica entre o Golfo Pérsico e o enorme deserto de Khor al-Duer. O Islã é a religião oficial do país, seguida por quase 70% da população.
No entanto, devido ao grande número de estrangeiros vivendo no Catar, também é possível encontrar uma parcela considerável de hindus, cristãos e budistas. O Catar é um dos países com menor risco de incidentes relacionados a desastres naturais. Isso ocorre devido à sua posição privilegiada e protegida pelo Golfo Pérsico e por outros aspectos da geografia do país. Já se preparando para o futuro, o país tem investido muito no turismo, com suas obras civis já se antecipando para uma futura escassez da sua maior receita, o petróleo. Seu PIB per capita anual é de 109.425 euros.